Começa a emoção na Rádio UERJ. Esporte na Rede. O seu programa de esportes. Diedro Barros. Já comigo! Um olá para você, ouvinte da Rádio UERJ e do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Está começando o Esporte na Rede, o seu programa de esportes gravado aqui nos estúdios do Audiolab, projeto que tem a coordenação do professor Marcelo Kishnevski. Espero que ele aceite ser meu co-orientador de monografia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de abril de 2012, e no programa de hoje você vai conferir o destaque do Fluminense com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Olá, Diedro. Tricolor garante primeira colocação geral na Libertadores e enfrentará o Internacional pelas oitavas de final da competição. Tá certo, daqui a pouco a gente volta falando do Fluminense, o destaque do futebol nacional com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego, tudo bom? Beleza. O destaque dessa semana é que foram definidos os demais classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Tá certo, vamos ao destaque do Botafogo com Pedro Henrique. Um olá para você, Pedro. Olá, Diedro, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, o Botafogo se classificou para as oitavas da Copa do Brasil e enfrenta o surpreendente Bangu pelas semifinais da Taça Rio. Tá certo, vamos então ao destaque dos outros esportes, com ela que hoje está aqui no lugar do Honório Barítono, Tatiana Galdino. Olá pra você, Tatiana. Oi, Diedro, tudo bem? Tudo bem. Então, o França vence o Paulistano e avança para as quartas de final no NBB. Tá certo, vamos ao destaque do Flamengo com Maicon Santos. Um olá para você, Maicon. Olá, Diedro, amigos da mesa e ouvintes. Joel cria mistério para o clássico diante do Vasco. Flamengo anuncia primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. Tá certo, vamos ao destaque do futebol internacional com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diedro. Os principais campeonatos nacionais europeus, as semifinais da Liga dos Campeões da Europa e a derrota dos favoritos, Real Madrid e Barcelona, fora de casa. Tá certo, vamos então ao destaque do Vasco com Pedro Henriques. Resultados colocam Vasco e Lanús frente a frente na Libertadores, pelo Carioca, fim de semana de clássico com o Flamengo. Tá certo, isso e muito mais você confere no Esporte na Rede, que já começou. Esporte na Rede. Essa é simplesmente sensacional. Você que tá ouvindo a gente aí, que sabe qual é o nome desse narrador, manda pra gente aí, esportenaredeuerj@gmail.com, porque eu não consegui identificar o nome dele. O ponto eu sei que é o Ronaldo Castro, mas o narrador eu não sei quem é. Mas então vamos seguindo com o programa. Hoje nós temos visita do nosso amigo. Você tá no O Dia, não é isso? Não, você não tá mais em lugar nenhum. Você tá no Globoesporte.com. Ah, tá certo. Então, Jorge Natan, um olá para você. Jorge Natan, tudo bem? Olá, Diedro. É um prazer estar de volta aqui a essa mesa que agora tem tantas pessoas carimbadas para poder falar sobre o esporte. E, claro, nosso glorioso operador Carlos Oliveira. É isso aí, na Operação Carlos Oliveira, o dedo nervoso. Isso aí, vamos seguindo com o programa, falando agora de Taça Libertadores da América com as notícias do Fluminense. Toda criança na escola, o Brasil merece. Fluminense. As informações do Tricolor com Felipe Bruno. Felipe Bruno. Diedro, foi difícil e com direito a goleiro expulso e pênalti defendido por jogador de linha, o Fluminense venceu o Arsenal de Sarandi da Argentina pelo placar de 2-1 no estádio Júlio Grondona. O tricolor alcançou 15 pontos e garantiu a primeira colocação geral da Taça Libertadores. Com os classificados já definidos, o Fluminense enfrentará o Internacional de Porto Alegre nas oitavas de final da competição. O primeiro jogo será no Beira-Rio no dia 25 de abril, às 10 horas da noite pelo horário de Brasília. E já classificado para as finais do Campeonato Carioca, o tricolor enfrentará nesse sábado o Macaé, valendo pela Taça Luiz Penido, o torneio de consolação dos terceiros e quartos colocados da Taça Rio. Com um time misturado entre reservas e juniores, o jogo acontecerá às 3h30 da tarde pelo horário de Brasília em Moça Bonita.
O vencedor dessa partida jogará a final contra o Resende ou Volta Redonda, que se enfrentam hoje às 3h30 da tarde, também em Moça Bonita. É isso aí, tá certo. Troféu Luiz Penido, garotão da galera. Né? Resende, Volta Redonda, Fluminense quem? Macaé. Fluminense e Macaé, né? Pra você ver, grande campeonato, Taça Luiz Penido. O que eu acho engraçado é o seguinte, Volta Redonda e Resende em Bangu. Pois é, Uma não cidade podia do lado ser da lá. outra. Uma cidade do lado da outra, meu Deus. Pois é, podia ser lá no estádio do Volta Redonda, ou então no estádio do Resende. Ou quer resolver isso, sei lá, manda ali pra perto, Três Rios, né? Três Rios não é tão perto, mas enfim. Pinheiral, sei lá. Sei Barra lá. Mansa. Barra Mansa. Manda pra, sei lá, Juiz de Fora, alguma coisa assim. Sei lá, manda pro inferno, mas... Coisas da... Não em Bangu. Aliás, mandaram pro inferno, mandaram pra Bangu. Coisas da federação, né? Agora, o que eu acho interessante em relação à Libertadores, né? O Fluminense lutou, fez melhor campanha da competição e acabou enfrentando uma pedreira, né? Pois é, né? Pra você ver que nem sempre ser o primeiro lugar geral constitui uma vantagem. A vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Só que o Internacional é o pior adversário que o Fluminense poderia pegar. Realmente, até porque o Internacional ontem, irreconhecível, perdeu pro Juan Aurich lá no Peru, né? De 1-0. Teve a classificação quase garantida no final, porque o Santos acabou vencendo o jogo, assim, fazendo 2 gols em menos de 2 minutos. Sim. Mas se o The Strongest conseguisse ganhar o Santos, o Inter era eliminado da competição. Tem a vantagem de jogar em casa o segundo jogo, mas é o Internacional, uma das equipes mais fortes, mais cotadas pra tentar ganhar o título da Libertadores. Vai ser difícil. Sim, Internacional que só não foi primeiro do grupo porque tinha o Santos. Realmente. O fiel da balança foi mesmo a atuação do Santos dentro do grupo. O Santos que no primeiro jogo contra o Internacional, que foi na Vila Belmiro, jogou muito, acabou com o jogo. E na segunda partida, que foi em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Santos fez o dever de casa e empatou. O Santos sobrou na Copa Libertadores, só perdeu pro The Strongest no início, mas conseguiu se recuperar e agora conseguiu a primeira colocação do grupo. Pois é, resultado até atípico a derrota do Santos pro The Strongest. Na altitude lá da Bolívia. De La Paz. La Paz, né? 3.600 metros. Exato. E aí o Fluminense, diga, o Pedro Henrique. Antes que a gente saia do Santos, eu queria fazer um comentário sobre a camisa do centenário do Santos. Que camisa horrorosa. A azul? É essa mesmo, que tem os patrocínios meio cinzas, um negócio meio estranho. Em 2007 o Santos fez uma camisa azul também, acho que na época do Zé Roberto. A camisa era até mais bonita do que essa. Melhor, a camisa né? bem porque era um azul bem escuro. fechado, né? Ainda tinha uns detalhes em outras cores assim, mas esse foi ridículo, muito feio. Pois é, mas eu acho que o Santos ainda não vai conseguir superar o que ele fez nos anos 90, que foi colocar calção de bolinha de estrelinha. Desgrila, hein? Olha só, eu acho que pro centenário o clube, em vez de inventar uma cor nova, deveria usar a cor original, né? O branco foi o que consagrou o Santos até na época do Pelé, então não tem por que mudar. Ou então poderia pegar esse branco e colocar com um prateado, sei lá, uma faixa dourada, que é pra remeter à época de ouro do Santos, no futebol brasileiro, alguma coisa assim, né? Agora podia fazer uma camisa retrô. Jogava com uma camisa com pano daquela época, por que não? Não, aí é... por que não eu? Aniversário do time, pô. É tenso, se discute tanto a aplicação da tecnologia no futebol, você vai jogar com uma camisa com um tecido da década de 60. Pô, mas é festa. Um jogo só contra o The Strongest, era fácil, o time era fraco, por que não? Não sei, ou então amistoso. Pra amistoso até serve, tanto que nos 100 anos da FIFA, Brasil e França jogaram com uniformes do início do século XX, réplicas do início do século XX. E aí, pô, os jogadores sentiram a diferença no primeiro tempo, já que no segundo tempo jogaram com os uniformes normais. E, pô, jogar com bermuda, cinto, é complicado. Não, tá, com isso tudo não, mas podia jogar com a camisa de pano antiga, pô. O jogo foi 7h30 da noite em Santos. Não tava calor. Pô, por que não? Pois é, não, se for pra fazer, faz 3h30 da tarde em Bangu, né? Com pano antigo, vai ser ótimo. E o Fluminense, né? Esperando o seu adversário na final do Carioca. Voltando a falar do Fluminense, essa Taça Luiz Penido é uma bela oportunidade do Abel Braga testar alguns jogadores que estão afastados do elenco e alguns atletas também dos juniores, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que depende de elenco. O time tem que ter elenco para poder aguentar até dezembro, e ainda mais se o Fluminense
avançar ainda mais na Libertadores, vai ter as fases finais, então o time precisa de elenco e é uma bela oportunidade do Abel testar esses jogadores. Isso se ele for o jogo também, né? Ah, pois manda... faz igual o Botafogo ano passado, que ficou nesse torneio de consolação na Taça Rio, manda o time de juniores e tomou 5-2 pro Boa Vista. É, tristeza, né? Fazer o quê? E esse torneio, Luiz Penido, é nada mais nada menos do que uma imitação do troféu do interior do Campeonato Paulista. Sim, exatamente. Só que no troféu do interior do Campeonato Paulista não jogam nem os times grandes nem a Portuguesa. Sim, exato. No início, quando rolou a João Elis Filho e a outra taça que eu esqueci, Moisés de Andrade. Moisés Matias, um negócio assim. Né? Os grandes não jogavam. Rapaz, teve uma que foi a final lá na Bariri, foi Bangu e América, expulsaram até a torcida do Olaria, cara. Que não tinha nada a ver com o jogo. Minto, foi a jogo, foi Olaria e América na Bariri e teve pancadaria entre a torcida do Olaria entre si mesmo. Expulsaram os caras. Mas diga aí. O problema é que quando eles pensam nesse tipo de campeonato é só pra dar mais chance aos pequenos jogarem mais vezes. Eles jogam poucas vezes no primeiro semestre e eles partem do princípio que um time com o Fluminense com o elenco que tem ia passar pra semifinal da Taça Rio. Exato, Logo, eu tenho quase certeza que o Fluminense vai mandar o time juniores, até porque os reservas do Fluminense podem jogar a final do Campeonato Carioca se o Fluminense estiver pegado na Libertadores. Exato. Mas eu acho que por ser final do Campeonato Carioca não vai jogar com o time reserva. O problema o Fluminense caiu com um jogo contra o Internacional na quarta, depois a primeira partida da final do Carioca, depois o segundo jogo contra o Inter e a segunda partida da final do Carioca. Então, são 2 semanas ali, 11, 12 dias de pedreira o tempo todo. Aqui no Brasil a gente costuma criticar bastante isso do calendário, mas lá na Espanha ninguém criticou que o Barcelona teve que jogar a semifinal da Liga dos Campeões, clássico contra o Real Madrid e semifinal da Liga dos Campeões em uma semana. Exatamente. Aqui a gente tem muito essa cultura de criticar o que a gente faz, mas lá o calendário é tão apertado quanto. Mas aí há uma diferença, né? Não há os estaduais, então o time joga 55 jogos por ano. Aqui o time joga 70. Mas são 2 jogos de suma importância do Barcelona. O Barcelona pode ter a temporada perdida em uma semana. Sim, claro. Agora... E até é discutível essa questão de campeonatos estaduais aqui no Brasil. Uns defendem a volta dos torneios regionais, até para diminuir o número de jogos e para que os times possam se preparar em outros países, como os da Europa fazem nos Estados Unidos. E essa semana vai ser de extrema importância para o Fluminense para testar esse elenco galáctico que o Fluminense montou, né? Com essa final do Carioca e essa decisão na Libertadores. É isso. Então vamos seguindo com o Esporte na Rede. Vamos falar agora de futebol nacional. Futebol nacional. Os principais destaques da pelota pelos gramados do Brasil com Leandro Soares. A segunda fase da Copa do Brasil foi concluída nessa semana com os seguintes resultados. O Botafogo eliminou o Guarani com um empate em 0-0. Com esse empate e a vitória conquistada em Campinas, o Alvinegro segue em diante na competição. O Bahia é outro que, jogando em casa, conseguiu a classificação, pois goleou por 4-0 o Remo. O outro grande do futebol nacional, o Cruzeiro, passou fácil por cima do Chapecoense e está na próxima fase. As oitavas de final ficaram assim definidas. No dia 25 de abril, o Paraná enfrenta o Palmeiras, a Portuguesa jogará em casa contra o embalado Bahia, já o Goiás jogará contra o Atlético Mineiro no Serra Dourada. No dia 26, a Ponte Preta enfrentará o São Paulo em Campinas e o Coritiba jogará contra o Paysandu no Couto Pereira. Na outra semana, dia 2 de maio, o Atlético Paranaense enfrenta o Cruzeiro na Arena da Baixada e, fechando as oitavas de final, o Vitória recebe o Botafogo no Barradão. É isso aí, tá certo? Esses daí foram os destaques do futebol nacional. A Copa do Brasil finalmente pegando corpo, finalmente começando a ser um torneio interessante. Agora sim vamos começar a ter a prova de fogo para os times brasileiros, né? Que vai começar um enfrentamento entre os grandes times da primeira divisão e agora sim vai ser o teste de fogo para esses times. É isso aí. Não, só um comentário assim, daqui a pouco vai rolar a bola pra Resenha de Volta Redonda, eu vou deixar o ouvinte formado enquanto isso, beleza. estiver rolando, tá certo? Beleza, óbvio. Temos o jogo ao vivo. E outra coisa sobre a Copa do Brasil, eu queimei a língua, porque semana passada eu falei que seria um campeonato com algumas zebras. A única zebra que eu tô vendo, por enquanto, é o Paysandu. Tirou o Sport na Ilha do Retiro. É isso aí, né? O Sport ser eliminado pelo Paysandu da forma que foi, é exatamente uma zebra. Mas aí a gente tem
outros times grandes do cenário brasileiro, que são o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo, fazendo campanhas, digamos, aceitáveis. O Botafogo não, porque já é a segunda fase da Copa do Brasil e ele tem 3 empates e apenas uma vitória. Não empolgou. Para um time grande isso é bem questionável, né? E lembrando que pode ser a última chance das zebras aprontarem na Copa do Brasil, porque a partir da próxima temporada os que jogam a Libertadores também vão jogar a Copa do Brasil, então acabou a chance de zebra. Na década de 90 também tinha isso, a gente viu o Criciúma ganhar a Copa do Brasil. Mas o problema é que hoje em dia os times grandes do Brasil, a diferença de investimento é muito maior. Você não tem como comparar um investimento entre um Fluminense patrocinado pela Unimed e um Paysandu. Antigamente não, os times eram meio que parados, tanto que você não via os mesmos times subindo para a Série A e os mesmos times caindo para a Série B, como a Portuguesa está acontecendo no ioiô agora. Isso aí, tá certo. Seguindo com o Esporte na Rede, vamos falar agora do Botafogo. Botafogo! As informações do Alvinegro com Pedro Henriques. Em jogo morno, um empate em 0-0 com o Guarani no Engenhão fez com que o Botafogo ganhasse a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas isso só foi possível graças à vantagem adquirida no jogo de ida em Campinas, com a vitória por 2-1. Na próxima fase, o adversário do Alvinegro será o Vitória. Pelo Campeonato Carioca, o Glorioso já volta a campo no próximo sábado para pegar o Bangu, às 6h30 da noite, no Engenhão, pela semifinal da Taça Rio. Em um treino realizado na manhã de hoje, o técnico Oswaldo de Oliveira desvendou uma parte do suspense com o time, ao confirmar Louco Abreu na escalação para o jogo. Já Herrera, se estiver recuperado, fica no banco de reservas. A outra dúvida em relação ao selecionado para o jogo contra o Bangu também está sanada. Michael Suel segue como opção. Assim, Andrezinho, Elkerson e Felipe Gabriel sustentam a vaga no meio-campo. Isso aí tá certo, então vamos seguindo aqui com as informações e no Esporte da Rede de hoje também damos todo o destaque ao Bangu. Depois de ter saído do sufoco, se livrado do rebaixamento e ser o único time de menor investimento a conquistar uma vaga nas fases finais de um turno do Carioca, o clima no alvirrubro é só de alegria. Na manhã de hoje, o técnico Cleimar Rocha comandou uma atividade recreativa marcada pela descontração, tentando tirar o nervosismo dos atletas. Para o confronto contra o Botafogo, o treinador pode não contar com o destaque do time na competição, o meia Almir, que sente dores no músculo adutor da perna direita, mas o departamento médico garante sua escalação. Caso o meia seja vetado antes da partida, Cleimar deve optar por Gabriel Galhardo. Os atletas do Bangu confiam na classificação, caso do experiente Sérgio Júnior, e inclusive treinaram pênaltis para o caso de empate. Esse é o Ulisses Valentim, que está aqui hoje, ele torcedor símbolo do Bangu. Muito obrigado, Gedro. Então, é muito bom ver o Bangu, acho que como... Vou puxar um pouco do carnaval. A Grandinho falou de superação esse ano, mas o maior exemplo de superação do ano é o Bangu, porque saiu do rebaixamento, no primeiro turno não marcou nenhum ponto, no segundo marcou 15, assim, e agora vai brigar com o Botafogo por uma vaga na semifinal. Vamos ver o que dá. O Almir, como você fala, Almir Bela Bunda tá meio machucado, né? Mas vamos ver, né? Gabriel Galhardo é um bom jogador, o Thiago também é. E Sérgio Júnior, por incrível que pareça, é o matador do time, né? 5 gols já nesse turno. Pois é. Almir Bela o quê? Almir Bela Bunda. Porque ele em 2003, quando ele jogava no Botafogo, tinha uma bunda imensa. Inclusive a bunda atrapalhava ele a jogar futebol. Mas ainda continua. Parece uma passista da Mangueira. Como diria o Gerson, eu vou pra carrocinha, valeu? É o grande destaque pra mim, é o camisa 10 do segundo turno do Carioca, é o Almir Bela Bunda. Antes de falar de Botafogo e Bangu, vamos falar da partida entre Botafogo e Guarani. Vai ser rápido porque o jogo também foi de doer a vista. Simplesmente horrível. É assim, o Botafogo investia muito nas jogadas aéreas, mesmo sem o Louco Abreu. É uma coisa muito interessante. Parece que o time se viciou em fazer chuveirinho na área. Sim. O Oswaldo de Oliveira é um técnico que eu não consegui entender. Ele insiste nessa jogada aérea, mas coloca o Louco Abreu no banco e bota o Herrera, que nunca vai ganhar na cabeça de ninguém, né? Só na corrida mesmo e com muitas faltas como ele faz. Herrera perdendo um gol incrível.
Rapaz, esse Incrível. gol que o Herrera perdeu Novidade, foi né? acabar o jogo. Novidade. Todo né? mundo comemorando no banco. Mas o Botafogo tem um estilo de jogo que ele cria muita chance. É impressionante o número de chances que o Botafogo cria. Converte muito pouco. O problema é que ele converte muito pouco. Talvez pela má fase do Louco Abreu, que o Botafogo não esteja convertendo. Mas o time tá jogando bem. Eu acredito que. E ainda um time que tem Michael Suel, Jobson, no caso do último jogo, o Louco Abreu no banco, não é um time para ser desprezado numa disputa na Copa do Brasil. E ainda mais o Guarani, que não é um time qualificado. O destaque do Guarani é o Fumagalli, ou o Wellington Monteiro. Fumagalli. Ele ainda joga futebol? Fumagalli, mas O Wellington Fumagalli. Monteiro, que era do Fluminense? Isso, que foi do Internacional também. Vou pra carrocinha, tá? Um destaque negativo do Botafogo é o lateral esquerdo também, Márcio Azevedo, que cada vez tem atuações pífias, né? Então tá na hora de o Botafogo contratar um bom lateral. Começou muito bem o ano e vem caindo muito de produção. Mas se fosse maratona, saiu um estudo essa semana aí, que ele é o jogador que mais corre dentro de campo. Mas alguma coisa ele tem que fazer bem, né? Correr. A torcida já não aguenta mais ele no time do Botafogo, né? Tá na hora de contratar um lateral decente daquela área esquerda ali. Os dois laterais, o grande problema do Botafogo é que nenhum dos dois tem sombra. Tanto o Lucas quanto o Márcio Azevedo, eles sabem que são titulares e aí não tem ninguém pra colocar no lugar dele. O Botafogo deixou o Alessandro ir embora. Ele é ruim, mas pelo menos ele é melhor do que o que tá no lugar dele. E vendeu o Cortez pro São Paulo. O Botafogo tentou trazer o Wellington, lateral direito, né? Que se destacou agora no Campeonato Carioca, mas o Flamengo fez o chamado papel de fura-olho e pegou... A camisa pesou mais, né, do Flamengo do que a do Botafogo. E uma pena do Botafogo, do Alessandro ter saído, que a gente perdeu a musiquinha do Alessandro, né? Não joga bem, não joga bem. Pois é, enfim, agora falando de Botafogo e Bangu, vocês acreditam que a partida o Botafogo tem uma vantagem ou o Bangu pode aprontar nessa partida? Eu acho que o Botafogo é extremamente favorito nesse jogo, né? Não pelo time que tem, mas o Bangu é muito limitado. Chegou, mas não demonstrou um bom futebol, né? Eu acho que o Botafogo é extremamente favorito nesse jogo. Eu concordo com o Leandro e por mais que o Bangu venha embalado por várias vitórias consecutivas, acredito que o Botafogo consiga chegar no final. Mas não é impossível o Bangu aprontar e chegar na final com o Flamengo ou o Vasco. Até porque a partida da Taça Rio, o 1-1 foi mentiroso, né? O Bangu deu um vareio no Botafogo. Se fosse 4-1, 5-1 pro Bangu, não seria um resultado injusto. Eu vou ser obrigado a discordar dos gloriosos colegas. Eu acho que se fosse vôlei, se fosse algum outro tipo de jogo, futebol americano, o Botafogo seria franco favorito. Mas é futebol e é um jogo só. Eu acho que o Bangu tem toda a chance de vencer o Botafogo, sim. Ainda mais que o Bangu psicologicamente está fortalecido como nunca. Até porque o Campeonato Carioca e o Campeonato Argentino são os únicos dois campeonatos que permitem que o cara que está lutando contra o rebaixamento tenha a chance de ser campeão uma rodada depois. É isso. Vamos lembrar do Resende em 2009, se não me engano. Em cima do Flamengo. Sim. Existem times de menor investimento que costumam aprontar. Madureira em 2006 chegou à final contra o Botafogo, o Boa Vista ano passado, em 2005 Volta Redonda quase foi campeão carioca contra o Fluminense e por aí vai. É isso aí, vamos seguindo com o Esporte na Rede, falando agora de outros esportes. Outros esportes. As principais informações do mundo esportivo com Tatiana Galdino. Nico Rosberg fez o melhor tempo no segundo treino livre para o GP do Bahrein. Vencedor do GP da China no último domingo, o alemão foi mais rápido dessa sexta-feira com 1 minuto 32 segundos e 816 centésimos. O segundo melhor tempo ficou com Mark Webber, da RBR, seguido pelo companheiro Sebastian Vettel. Felipe Massa foi o melhor brasileiro da atividade. Com a marca de 1 minuto e 34 segundos e 941 centésimos, o piloto ficou em 12º lugar, 4 posições atrás do companheiro de Ferrari, Fernando Alonso. Já Bruno Senna fez apenas o 18º tempo e ficou 3 posições atrás do parceiro de Williams, Pastor Maldonado. Em relação à confusão entre manifestantes e policiais nos últimos dias, novos confrontos foram registrados na madrugada de quinta para sexta na capital de Manama. A polícia chegou a usar gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. No basquete, o Franca venceu em uma partida com muitos erros e poucos pontos o paulistano por 77-69 e avançou para as quartas de final do NBB na noite da quinta-feira. Jogando em casa,
O paulistano ainda esboçou uma reação e chegou a encostar no placar, mas não foi suficiente para evitar sua eliminação. O Franca ainda espera o fim dos outros confrontos para saber quem enfrentará na próxima etapa. Já no vôlei, o jogador Leandro Vissotto, oposto do Cunha e da seleção brasileira, afirmou em entrevista essa semana que o problema de arritmia que o tirou da quadra no início do segundo set da semifinal do campeonato italiano não vai afetar sua carreira. De acordo com exames médicos, a arritmia pode ter sido causada por uma irritação no esôfago que o brasileiro teve recentemente. Vissotto deve retornar ao Brasil nesse fim de semana e, por precaução, vai passar por mais uma bateria de exames. Isso aí, tá certo. Valeu, Tatiana Galdinha. Nessas daí foram as informações dos outros esportes. E vamos seguindo agora falando das semifinais, da segunda semifinal da Taça Rio, com destaque especial para o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco. Você quer falar antes? Começou, hein? Começou, hein? Moça Bonita, Resende, Volta Redonda 0-0 por enquanto. Bola rolando para Resende, Volta Redonda. Qualquer novidade você chama. Chamou, falou, hein? Tá certo. É isso aí. Vamos seguindo então, dando atenção especial para o Clássico dos Milhões entre Flamengo e Vasco. E começando pelo lado do rubro-negro da Gávea. Flamengo. As informações do Fla com Maicon Santos. Diedro, as atenções no Flamengo estão voltadas para o clássico decisivo contra o Vasco. A partida acontece neste domingo, às 4 da tarde, no Engenhão, pelas semifinais da Taça Rio. O clima no Ninho do Urubu é de revanche por causa da derrota para o arquirrival que tirou o time da final da Taça Guanabara. Há 2 dias do confronto, o técnico João Santana ainda não definiu quem vai entrar em campo. O treinador deve decidir a escalação horas antes da bola rolar. No coletivo da última quinta, Joel testou uma nova formação no meio-campo. O jovem Rômulo atuou como primeiro volante e Kleberson ajudou o Ronaldinho Gaúcho na armação. Botinelli, Renato Abreu, Muralha e Luiz Antônio também brigam por vaga entre os titulares. O único desfalque confirmado é o volante Williams, vetado por conta de um estiramento na coxa. Porém, a novidade da semana foi o anúncio da contratação do lateral direito Wellington, que jogou o Campeonato Carioca pelo Resende. O jogador de 24 anos é o primeiro reforço do Flamengo para o Brasileirão. Além disso, a cúpula rubro-negra corre atrás de um zagueiro experiente para a disputa da competição nacional. Após a negativa de Juan, atualmente no Roma, o clube demonstrou interesse em Naldo, revelado pelo Juventude e que defende Werder Bremen. No entanto, o alto valor pedido pelos alemães esfriou qualquer possibilidade de negociação. Diedro e amigos da mesa, que reforços o rubro-negro deve contratar para não fazer feio no segundo semestre? É uma pergunta capiciosa, mas a gente já vai falar de Flamengo, a gente fala inclusive do clássico. Flamengo e Vasco, tem informação? Ah, não. Não, só consegui achar a rádio aqui. Conseguiu achar Consegui achar a rádio. Tem alguma rádio? O nome da rádio, você sabe o nome da rádio? Rádio do Comércio 1450 de Barra Mansa, hein? Isso, é Rádio do Comércio 1450 de Barra Mansa, no somzão do futebol carioca. Vamos seguindo então com as notícias do outro lado do clássico, o Vasco da Gama. Vasco. As informações do Cruz Maltino com Pedro Henriques. Pedro Henriques. Com os resultados das partidas de ontem pela Copa Libertadores da América, a combinação pôs Vasco e Lanús para se enfrentarem pelas oitavas de final da competição. Atenção para o clichê, o Cruz Maltino foi o segundo colocado e por isso pega os argentinos, que tiveram apenas a 7ª melhor campanha entre os líderes de grupo. O primeiro confronto acontece em São Januário e o jogo de volta será no estádio La Fortaleza, na Argentina. Mas antes disso, tem clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. A arbitragem da partida fica por conta de Marcelo de Lima Henrique, o juiz da despedida de Edmundo. De acordo com os últimos números divulgados, já foram vendidos quase 7.000 ingressos para o clássico. Vale lembrar que cada torcedor só pode comprar 3 ingressos, uma meia entrada e 2 inteiras. Fora de campo, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo nas punições, aos jogadores Fagner, Rodolfo, Eduardo Costa e Felipe Bastos, pela confusão do último jogo contra o Urubu, no dia 7. Já na Justiça, o Vasco foi obrigado a suspender as atividades no CT de Itaguaí, onde treinavam as divisões de base. Segundo o Ministério Público, o clube tem 30 dias para cumprir uma série de demandas de reforma. Segundo reportagem do jornal O Dia, o alojamento dos jovens atletas tinha apenas um vaso sanitário com descarga e alguns deles chegaram a tomar banho de garrafas PET.
Caso não cumpra com a decisão, o Cruz Maltino terá que pagar R$30 mil de multa por dia de atraso nas reformas. Vale lembrar, hoje à tarde o Vasco oficializou a contratação do atacante Pipico junto ao Macaé. Ele já havia jogado pelo Bangu, pelo Floresta e pelo Cabo Friense, todos os clubes do Rio de Janeiro. É isso aí, tá certo. Vamos falar de Flamengo e Vasco, a partida do próximo domingo no Engenhão, às 5 da tarde. É jogo da TV, né? 4 da tarde. 4 da tarde. 5 é no horário de verão. 4 horas da tarde, Engenhão, Flamengo e Vasco. Por conta da última partida entre as duas equipes, tem tudo para ser um jogo de alto risco. Tem tudo para ser um jogo de alto risco, como o Maicon falou na parte do Flamengo. Eles encaram como uma revanche da semifinal e o Vasco vem pegado por causa exatamente do jogo pela fase de grupos. Eu acho que o Flamengo vai completamente mordido pro jogo. Para salvar o primeiro semestre, o pensamento é esse na Gávea, porque se não conseguir vencer o Campeonato Carioca, vai entrar no Campeonato Brasileiro em crise. Acho que a ideia é mais ou menos essa. E o Vasco tem que se preocupar mais com a Libertadores. Mas o Flamengo e o Vasco é um clássico e clássicos são imprevisíveis. E no Flamengo, essa crise é tão grande que pode culminar na demissão do Joel e numa possível despedida do Ronaldinho Gaúcho. Vale lembrar. A presidente essa semana já disse para uma grande emissora que tudo depende do resultado do Ronaldinho agora na reta final do Campeonato Carioca para ele continuar na Gávea. Pois é meio que responsabilidade da cúpula do Flamengo jogar toda a culpa nos ombros de um jogador. Tudo bem, o Ronaldinho Gaúcho não tá rendendo, mas a contratação dele e as atuações que ele tem são frutos de uma gestão que foi mal feita desde o início. Sim, uma gestão que vem cometendo erros ainda recentes, né? A questão do David, dos direitos de imagem, aí tá querendo o Adriano, contratou o Wagner Love. O Flamengo não tem condição de pagar tanto para tantos jogadores e é um tiro que saiu pela culatra. E o clima na política do Flamengo é cada vez pior, né? Esse ano é um ano de eleição e a Patrícia cada vez está sendo mais criticada pelo partido de oposição que tem na Gávea. E o presidente dela aí mandou um e-mail para ela totalmente criticando e ela expôs isso para a imprensa para demonstrar que as coisas não estão muito boas no Flamengo, não. Lembrando que o Flamengo vai sem o Williams, que tá lesionado, né? Mas lembrando que ele tem uma proposta do Udinese, lá da Itália. Pois é hora de vender. Exatamente. Fazer caixa, o Williams está numa descendente no Flamengo, então pro rubro-negro é uma ótima negociação. Eu acho que tá na hora de ir já, né? Tchau. Eu acho que ele foi o principal responsável pela eliminação do Flamengo na Libertadores, depois de fazer aquele pênalti infantil lá no campo do Emelec. Agora, a gente tava falando da Patrícia Amorim, né? Falando que ela é muito criticada e tal. Hoje saiu uma entrevista com ela no jornal o Globo que eu tava lendo. E segundo ela só é criticada porque ela é mulher. E eu peço desculpas, ela é criticada porque ela é incompetente. Não tem nada a ver com o fato de ser mulher. Concordo. Já deixamos de falar do Flamengo? Pode falar do Vasco depois? Depois, né? O principal problema também da política do Flamengo é que a Patrícia Amorim veio para tentar fazer uma renovação. Mas aí você vê quem vai tentar tentar suceder ela. Delaí Dombrowski, que já foi presidente. Se não fosse ele, seria quem? Hélio Ferraz. Sim. Mesma coisa. Ou então Márcio Braga. Ou Jorge Elal. Quem não tem nenhuma previsão de mudança. E a torcida do Flamengo tem uma... Keres Leite. Tem uma parte da torcida do Flamengo que quer o Kleber Leite de volta, né? A presidência do Flamengo. Não, o grande problema é que a política do Flamengo é viciada, como disse o Ulisses. Agora, eu acho que é muito fácil criticar a Patrícia Amorim, assim, em termos de estrutura, em termos de clube social, de esporte olímpico, a Patrícia Amorim tem a gestão totalmente impecável. E administrar o futebol do Flamengo é uma questão muito delicada. Ela não tem nenhuma experiência em futebol e se cercou das pessoas erradas. E se não for todos esses, é o Capitão Léo. O marido dela, o tal do Fernando Schima, manda mais que ela no futebol. E o Márcio Braga só pode bater na Patrícia Amorim porque ele deu a sorte do último ano dele de mandato ele ter ganho o Campeonato Brasileiro. Senão a gestão do Márcio Braga seria tão lixo quanto. Com certeza. E para falar a verdade, quem ganhou o Campeonato Brasileiro não era mais a gestão do Márcio Braga, já era o Delaí Dombrowski. Mas ele tava como interino, o Márcio Braga tava fora, mas o time foi montado pelo Márcio Braga, montado aos trancos e barrancos com o Pet chegando pra pagar a dívida e tendo que virar titular por falta de elenco. Mas olha só, Delaí bancou o título. Isso ele bancou ao vivo, tem vídeo disso na Arena Sport TV, batendo em André Rizek, o Márcio Braga chegou a comprar o chopp umas 12 vezes em 2008, antes do Flamengo chegar na metade do campeonato. O Flamengo já era campeão do Márcio Braga falava muito besteira também. Mas aí acho que
o Flamengo bancou. Quando ele banca o título, até que o Flamengo tava jogando melhor naquela época. Agora o Márcio Braga era mais fanfarrão do que presidente, né? Sejamos sinceros. É isso. Agora, saindo um pouquinho da crise rubro-negra, vamos falar do Vasco da Gama. A situação do Vasco que também não é tão tranquila quanto parece. Não é nada tranquila não, Diedro. Essa situação da justiça que tá cobrando que eles desativem ou reformem o CT lá de Itaguaí, tá pegando fogo lá dentro da administração, porque o Vasco tá sem dinheiro, tá devendo a Deus e ao mundo, ainda tem que gastar milhares de reais para reformar lá o lugar. Agora, vocês querem falar da reforma? Não, eu queria falar do CT do Vasco. Não é só o de Itaguaí que tá um lixão. O de Duque de Caxias, ali nas margens da Washington Luiz, é uma estrutura totalmente precária. É só um campo de futebol, parece até um campo de pelada aquilo ali. Então, a estrutura que o Vasco oferece para as categorias de base hoje é ridícula. E também é incrível como o fantasma de Eurico ainda paira sobre o Vasco. Porque tudo isso que está acontecendo com o Vasco agora é resultado de anos e anos e anos do seu Odorico mandando no Vasco. Mandando e desmandando. Mas aí também você tem que parar pra pensar que a culpa não é só do Eurico, né? É óbvio que tudo que acontece hoje vai ter relação com ele porque ele passou uma década no poder. É claro que todos esses escândalos que estão estourando agora tem uma parcela de culpa dele, mas o Roberto Dinamite também não tá isento, não. Ele já podia ter investido nas categorias de base, não investiu porque ou não tinha dinheiro ou porque não quis. Eu não faço parte da administração, não sei. Agora, a questão que eu falei da reforma que precisa não é só isso também, né? O ônibus causado para transporte dos atletas está caindo aos pedaços. E essa era uma situação parecida. Existiu uma situação parecida no Vasco Barra, quando ele assumiu. E agora, como é que tá o Vasco Barra mesmo? Não, o Vasco Barra foi vendido, eu acho. Vendido. Mas eles chegaram a reformar. Não, o Vasco foi expulso. Foi expulso, mas eles chegaram a reformar uma parte, depois foi... Todo mundo foi expulso do Clube da Barra. É incrível, porque ele começou como Fla Barra, aí depois virou Bangu Barra, aí virou Vasco Barra, e ninguém conseguia pagar. Sei lá, tinha uma cabeça de burro enterrada lá. E chegou a interessar o Fluminense, né? A Unimed disse que ia bancar e ia renovar tudo, só que acabou não fechando o contrato. O Vasco poderia pegar o exemplo do Fluminense, que reformou as categorias de base no Xerém, que ficaram muito boas, por sinal. Pois é, também é o único time que tem categoria de base constituída, né? O Botafogo tá com um início de projeto em Marechal Hermes. Vai reativar aquele centro de Marechal? Sim, tá reformando aos poucos, né? Parece que tá ficando até muito bom, mas a gente não sabe como é que tá a estrutura. Eu não vou lá em Marechal Hermes pra saber como é que ele tá sendo usado. Mas olha só, quanto o Vasco recebe da Eletrobras por mês ou por ano? O problema é certidões negativas de débito, que nem sempre estão em dia. Esse é o principal problema de ter um O problema do Vasco é o mesmo problema que o Flamengo sofreu com a Petrobras. Exato. O Vasco não recebe, é depositado em juízo. Gente, mas patrocínio não tá bancando nem elenco hoje em dia. Para bancar o CT você precisa de um projeto totalmente separado. A Unimed já prometeu várias vezes, o Fluminense nunca fez. O Flamengo precisou recorrer a projetos e projetos, que é outro trunfo da Patrícia Amorim, inclusive o projeto do Tijolinho. E é difícil pro Roberto Dinamite ter que bancar um CT assim no seu primeiro ano de mandato. Não, mas a questão não é nem construir um CT, a questão é reformar mesmo, até para as categorias de base. Porque você vê, agora o Pedro noticiou de Itaguaí, eu falei do de Caxias, mas... Até porque em São Januário os investimentos estão sendo feitos. A gente vê que pro torcedor em São Januário a coisa melhorou muito. O único problema ali de São Januário que é um estádio bonito, é um estádio histórico, é agradável, é legal de você assistir jogo lá, mas o problema ali é a questão da parte da imprensa, que vamos falar a realidade, é ruim, muito ruim. Mas o elevador que leva lá para as cabines de imprensa já foi reformado, né? E o problema é que não tem espaço para crescer ali. A barreira não deixa. Eu tô de prova quanto à cabine de imprensa que eu sofri nos Jogos Mundiais Militares, lá em São Januário. E os nossos colegas jornalistas reclamam que eles falam mesmo que São Januário é a pior cabine de imprensa do país. Acho que não é pior do que a do Julite Coutinho, porque a torcida levanta, você não vê o jogo. Você não pode narrar o jogo, porque a torcida fica assim, levanta, você não vê o jogo. Não, mas pro clube que é o Vasco, tem que fazer as reformas de São Januário. É isso aí. Posso só fazer uma colocação para encerrar essa discussão. Exatamente, é sobre o jogo. Já que a gente falou da parte política do Vasco, só fazendo uma colocação do jogo. Nos treinos, o Cristóvão Buarque armou...
Gustavo Borges. É costume, peço perdão. O Gustavo Borges, ele armou o time com o Felipe, Juninho e Diego Souza. Só o Rômulo como volante. Vai ser um time ofensivo que, com a presença do Fagner, do Eduardo Costa, do Felipe Bastos, tem tudo para fazer frente pro Flamengo. E eu acredito na classificação do Vasco. O Vasco vem jogando bem e o Flamengo, que peço perdão aos meus colegas que torcem, mas foi uma vergonha a campanha na Libertadores. Mas eu acho que esse resultado do clássico pode ser tão decisivo pro Flamengo quanto pro Vasco, assim. Diego, muita gente tá falando, o Flamengo precisa ganhar, senão o Flamengo entra em crise profunda. Eu acho que o Vasco também, se perder, ele pode entrar numa crise sim. Porque é um jogo que não valia nada pro Vasco. Causou um estado de nervos absurdo, até no presidente do clube, que deveria ser o última pessoa a se abalar com isso. Eu acho que o Flamengo perdendo, tudo bem, ele vai ter que reformar de cima a baixo. Agora o Vasco pode se complicar na Libertadores com uma derrota, sim, nesse domingo. É isso aí, tá certo. Promessa de jogão no domingo. Pra fechar Esporte na Rede, vamos falar de futebol internacional. Futebol internacional. A reta final dos principais campeonatos nacionais europeus está cada vez mais eletrizante. No espanhol, a luta pelo título entre Real Madrid e Barcelona está acirradíssima. O time madrilenho conta com 85 pontos, 4 a mais que o rival catalão, com 81. Os dois se enfrentam neste sábado, dia 21, em Barcelona, faltando apenas 5 rodadas para o fim do campeonato. No inglês, a diferença de pontos entre Manchester United e City permaneceu a mesma, com 82 pontos para os vermelhos e 77 para os azuis. O campeonato conta com um derby entre as equipes no dia 28 deste mês, para esquentar ainda mais essa disputa. Já no alemão, a vantagem do Borussia Dortmund em cima do Bayern de Munique aumentou para 8 pontos, a 3 rodadas do fim. O Borussia conta com 72 pontos e o Bayern com 64. O campeonato italiano teve sua 33ª rodada adiada, em razão do triste acontecimento com o meia-campista Morosini do Livorno. O jogador sofreu uma parada cardíaca durante o jogo da 2ª divisão do italiano, no último sábado, falecendo ao chegar no hospital. E no meio desta semana, tivemos as emoções das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. No primeiro jogo, a vitória do mandante Bayern de Munique em cima do Real Madrid, por 2-1, com direito a gol de Mário Gomes, do Bayern aos 44 minutos do segundo tempo. Os dois times se reencontrarão na próxima quarta, dia 25, na capital espanhola. Na outra semifinal, ocorrida em Londres, o Chelsea venceu o até então invicto Barcelona por 1-0. O gol foi marcado pelo marfinense Didier Drogba, com assistência do brasileiro Ramírez, e foi resultado de um contra-ataque originado de uma rara perda de bola do argentino Lionel Messi no meio de campo. O confronto decisivo acontece na próxima terça-feira em Barcelona. É isso aí, tá certo. Vamos encerrando o Esporte na Rede de hoje, agradecendo a presença aqui das nossas visitas, nosso amigo aqui Vitor Moura, que já virou presença cativa. Eu queria que vocês citassem as meninas que estão aí, por favor. Karina Cardoso e Beatriz Azevedo. Muito aí, prazer em tê-las aqui conosco hoje. Brilhantando o Esporte Que na maravilha. Rede. Que maravilha. É isso aí, pra atenuar também esse monte de barbado que tem aqui dentro do estúdio. Tá também as Informação. marmitas 25 minutos do primeiro tempo em Moça Bonita, 0 para Volta Redonda, 0 para o Resende, Taça Luiz Penido, semifinal. Informando Esporte na Rede. Olha só, barbado só eu e nosso colega aí, seu amigo que tá nos assistindo aí, né? Cala a boca. Também o nosso amigo o Carlos também, que abriu a marmita algumas vezes aqui no estúdio. Pois é, mas enfim, não vamos ficar contando esses detalhes sórdidos. O Esporte na Rede de hoje teve na operação de áudio competente Carlos Oliveira, o dedo nervoso. Isso aí, chega de puxar o saco dele. Agradecendo mais uma vez ao professor Marcelo Kchniewski, coordenador do Audiolab, Laboratório de Áudio da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que gentilmente se deu espaço para a equipe do Esporte na Rede. Segunda-feira eu tô aqui, Kchniewski, pra gente conversar sobre monografia. Nós voltamos na próxima semana com tudo sobre o seu clube e muita diversão pra você. Rádio UERJ, música, informação e interatividade em um clique. Valeu e um abraço. Final de mais uma
no Esporte na Rede. Fique ligado. Se você curtiu este programa, acesse www.radioerg.com.br e ouça na íntegra a qualquer hora.